aproveitar esta ocasião para tentar explicar o que é a atividade científica e planear desde o início fazê-lo a pretexto do vírus de B, que é uma das nossas linhas de investigação. Nós temos várias linhas de investigação, ela se orienta da irrigação 1. Se eu disser todas as linhas de investigação que nós temos, enfim, tem a ver com a analogia, tem a consigo, tem a ver com a DNA, com matérias, parece uma coisa um pouco dispersa, parece uma manta de detalhes, mas nós em bioquímica olhamos para o detalhe molecular da coisa, olhamos para aquilo que as moléculas fazem numa escala muito microscópica e todos estes aspectos que eu falei macroscopicamente ao nível do indivíduo manifestam-se de forma diversas, mas todas elas passam por interação entre proteínas e lípidos, entre proteínas e a superfície das células, relacionado digamos assim, à superfície das células. Portanto, do ponto de vista molecular, como bioquímico, faz sentido e é homogéneo, embora depois correspondam a vírus diferentes, que por sua vez se manifestam em células diferentes e parece tudo diferente. Eu não consigo falar sentado, depois vou continuar em pé, feito profissional, e também tenho alguma dificuldade em falar, apesar que falo melhor e muito mais lentamente desta forma. O vírus de dengue começou por ser um pretexto de mostrar a vivência daquilo que é exercer ciência. A ciência é uma atividade para quem faz uma profissão, obviamente, é seu cotidiano, mas tem uma dimensão que ultrapassa muito só uma mera profissão, uma mera atividade diária. E eu depois fui-me entusiasmando, queria pensar no que ia dizer e fui alargando o âmbito, logo que acrescentei um subtítulo ao título sobre o contexto e vivência da ciência em Portugal. Portanto, vou aproveitar esta ocasião para falar quer daquilo que é o contexto da ciência neste momento em Portugal. Vou tentar fazê-lo cientificamente, isto é, em vez de começar uma ladainha sobre a falta de recursos, as dificuldades, tudo mais, vou tentar pegar em alguns números reais e falar de factos, em vez de falar daquilo que é mais habitual que é queixar-nos no momento. Mas vou tentar analisar o contexto da ciência em Portugal, o contexto atual e o contexto dos últimos da evolução dos anos, dos últimos anos da ciência em Portugal. E depois, então, a partir do vírus de dengue, tentar explicar um pouco da nossa investigação e tentar, mais ou menos, ilustrar aquilo que é o dia-a-dia de um cientista, um investigador, digamos assim, em Portugal. Antes disso, só aqui assim mostrar que nasci em Santarém, cresci em Santarém, estudei em Santarém, as pessoas vão lembrar-se de mim mais ou menos aqui assim, por esta fase. Este é o meu cartão de estudante 12º do liceu e mostro isto porquê. É a noção de que a minha atividade, mais do que a vivência de uma experiência pessoal, é também um exemplo ilustrativo daquilo que é a formação de alguém em Portugal, aquilo que é a formação avançada em Portugal. Eu fiz um doutoramento em Portugal, tive de facto algum tempo em Upsala, fiz algumas saídas, mas foram saídas que fui aprender em discussão de uso, uma técnica muito específica que eu voltei, portanto foi um trabalho integrado dentro do doutoramento. Eu fiz todo o meu percurso em Portugal. E o que eu quero dizer é que tudo aquilo que vão ver é resultado de uma atividade made in Portugal. Não há a saída porque há sempre aquela ideia de que é inevitável perceber no estrangeiro, fazer fora, e tem que ir para o MIT, tem que ir para o Caltech, tem que voltar, tem que ir para o Oxford, tem que ir para Cambridge, e quero desmistificar isso. Não tem. Fazer o percurso todo em Portugal, mas pode sair, porque pode voltar, enfim, é muito enriquecedor ir lá fora, pode dizer que não há uma inevitabilidade de ir lá fora. Obviamente que também preciso dizer que o meu percurso pessoal acompanha um percurso de grande investimento na ciência em Portugal, começou a partir, digamos, dos anos 90, quando começa um grande período de desenvolvimento em Portugal. De facto, havia dinheiro europeu para investir, e eu acabo de fazer o percurso nessa hora. Bom, eu trabalho em matérias de interesse biomédico, isto
biomédico, para distinguir de médico. Um médico é a pessoa que trabalha diretamente com os pacientes. A pessoa é o objeto que traz para as estudos, o objeto epistemológico. Mas há toda uma parte de investigação que tem a ver com a medicina que não tem diretamente a ver com a clínica. Uma parte está montante. Antes de estar qualquer novo fármaco, enfim, qualquer nova metodologia numa pessoa, percorrer um percurso em que se tem a certeza que aquilo não é seguro e, portanto, é testado em mais uma determinada fase, que é eficaz, são feitos estudos in vitro só, no laboratório, caixa espectro, em tubos de ensaio, para saber que eventualmente será eficaz, e é, portanto, aí nessa zona, moléculas são potencialmente interessantes, que podem um dia vir a ser utilizadas na clínica, que nós nos situamos. Uma zona antes ainda da clínica, depois há interações com grupos mais clínicos, as moléculas fazem o seu percurso. Mas há um certo romantismo normalmente associado à investigação, que é uma certa ilusão que aquilo que os investigadores fazem vai diretamente em benefício das pessoas. Isto é que qualquer coisa que saia da bancada vai diretamente ali assim à medicina terceira, onde isto resulta num interesse direto das pessoas. Parte da história é verdade, parte da história é mentira. O benefício direto, o benefício das pessoas é real, mas não é direto. Aquilo que se faz em investigação, em princípio, na sua gênese, nas suas primeiras fases, está muito longe da terceira. E é por isso que às vezes determinadas notícias que aparecem sobre este grupo de investigação, descobrir isto tem com qualquer, isto tem com vacina, isto não é? Nós torcemos muito o nariz porque esse caminho é sempre uma nova esperança. Se há um caminho entre aquilo que está a ser descoberto ali e um dia ser utilizado na clínica ou num consultório, é de tal maneira grande e de tal maneira arriscada que fazer uma relação ou prometer uma esperança de uma nova cura é sempre um pouco abusivo. Bom, na realidade, então, o que é que acontece? Vou tentar aqui explicar este esquema. Temos a universidade, este quadrado. Muita gente acha as universidades quadradas, mas não é exatamente por causa disso. Uma universidade tem 4, ou um pesquisador, um professor universitário, tem 4 atividades fundamentais, duas mais visíveis, que são o ensino e a investigação, que são as mais visíveis. Pouca gente sabe, mas toda a universidade é governada ou gerida por professores. Vamos dizer que você é um professor, o científico é um professor, o reitor é um professor, os vice-reitores são professores, toda a gente que gera toda aquela estrutura são professores, está sobre as costas dos docentes também. E ainda faz atividades de Portugal, as estrangeiros de outreaching, os brasileiros usam extensão. Outreaching é basicamente o que eu estou a fazer. É levar a ciência para fora dos muros da universidade. São atividades de extensão. Há outros vetores que, em princípio, devem preocupar os investigadores. Mas, de qualquer maneira, centramos sobre o que é mais importante nas universidades, a parte da investigação, a parte do ensino, se quiser agora mais a parte da investigação. Aquilo que é conhecimento gerado nas universidades, a investigação é gerar conhecimento, mas se não se gera conhecimento, não merece um nome de investigação. Não pode ser desenvolvimento, pode ser tecnologia, mas se não gera algo novo, não é investigação. Aquilo que caracteriza a investigação é gerar um conhecimento novo, para descobrir algo que não era conhecido anteriormente. E as universidades, sobretudo, geram conhecimento, mas para que esse conhecimento poder chegar à clínica, falta de clínica, é a minha vertente de aplicação, podemos estar a falar de engenharia física, ou estar a falar aqui sobre adaptação às alterações climáticas. Pode ter medicina, só porque está mais fácil a minha atividade. Mas, por exemplo, uma nova molécula, que é potencialmente um novo fármaco, normalmente passa a ser desenvolvido não pela universidade. As universidades não saem com os medicamentos, podem sair moléculas que eventualmente se tornam novos medicamentos, mas daqui assim, normalmente saem moléculas promissoras que são desenvolvidas por indústrias pequeninas. Biotecnologia, tipicamente, são sempre pequenas empresas, não quer dizer que não sejam empresas que movimentam muito dinheiro. Essas pequenas empresas normalmente fazem os primeiros testes de segurança e
fazem uma primeira seleção destas moléculas que se podem tornar fármacos. Porquê que não são as universidades que fazem isso? Normalmente estes testes são padrão, não acrescentam conhecimento. Isto é, um leque de moléculas, selecionam algumas, mas a metodologia em si são metodologias padrão. São testes de toxicologia, são testes sobre um determinado efeito, sobre uma determinada eficácia. Não se gera propriamente um novo conhecimento aqui. Portanto, esta parte aqui é muito da indústria, é uma parte de desenvolvimento, não é tanto uma parte de investigação. Bem? Portanto, não me interessa tanto às universidades. Também, porque é tipicamente aqui assim já uma atividade mais económica do que propriamente de investigação ou de desenvolvimento tecnológico. Porque estas pequenas empresas querem é selecionar algumas moléculas que se tornam mesmo muito provavelmente aos fármacos e querem vendê-las às grandes empresas farmacêuticas. As grandes empresas farmacêuticas são aquelas que nós estamos habituados a ver no rótulo dos medicamentos. É a Roche, é a Pfizer, são as outras. Então, das grandes empresas farmacêuticas. Uma universidade raramente contacta com uma grande empresa farmacêutica. Toda a relação é com estas pequenas empresas. De qualquer maneira, todos os medicamentos, quase todos os medicamentos são usados, os mais recentes passaram por estas pequenas empresas. Nós não podemos falar. Agora, existem aqui vários problemas de interface entre uma universidade e uma indústria. Por já a visão aconteceu para a mesma molécula completamente diferente. Uma vê um produto comercial, né, e a outra vê o seu filho pródigo, que não é exatamente, cujo valor não é muito exatamente em euros. Né, aquilo foi gerado a partir de uma ideia, foi gerado a partir de conhecimento, existe uma ligação muito mais afetiva e mais umbilical ao produto propriamente aqui se para a indústria, que quer recebê-lo aqui a um preço baixo e vendê-lo aqui a um preço alto. É assim, ganho dúvida, estou a recriminar, mas é que há só uma diferença de perspectiva sobre o personagem. Existem problemas de propriedade intelectual, isto é, de quem é que pertence depois a propriedade ao direito comercial sobre aquela molécula. Quem a criou, inventou-se, é quem a vai valorizar. Há grandes disputas em termos de propriedade intelectual, em termos de patentes sobre as moléculas, que minam muito esta relação entre universidades e estas empresas. Por outro lado, transferir o conhecimento não é assim tão fácil como parece. O exemplo de uma molécula pode ser de uma forma que é mais fácil. É aqui esta molécula, por um lado. Mas se estivermos a falar de um método, terapêutica, de uma metodologia, de uma técnica, não é isso. Não é uma coisa que se entrega, desenvolvimento de um procedimento, não é uma coisa que se entrega. O procedimento é uma coisa que se ensina, não é simplesmente ir alguém a uma indústria de um ou dois semanas que faz essa transferência. Portanto, há aqui assim na vizinhança da ciência então esta relação com a indústria, e eu já digo o que é que estou a falar nesta tecla, é que se olharmos então para aquilo que é a condição portuguesa do contexto europeu, do espaço comum, e esta relação com as empresas depois vai aparecer mais à frente. Aqui assim temos um mapa do investimento em investigação e desenvolvimento pela Europa, temos aqui assim uma cor mais escura os países que mais investem, uma cor mais clara os países que menos investem. Claramente o mapa da Europa é muito assimétrico, é heterogéneo, o investimento está centrado aqui assim. Atenção que a Europa investe bastante em investigação como os Estados Unidos, onde não há muita diferença. A diferença é que nos Estados Unidos, como é uma federação, o dinheiro circula sobre toda a federação. E na Europa o dinheiro não circula. O dinheiro normalmente está no centro da Europa. É muito heterogéneo e, portanto, não há uma correspondência direta entre investimento em ciência e desenvolvimento, por causa das fronteiras. Se olharmos o mesmo mapa, mas em vez de vermos pelo investimento, em vez de vermos medida em euros, medida em recursos humanos dedicados à investigação e desenvolvimento, que devemos é que o mapa é muito mais longe. E chega aqui assim para Portugal, em termos de percentagem de população ativa dedicada à investigação, já não estamos tão paulidos quando estávamos no investimento. Isto é,
nós temos um investimento que é relativamente reduzido face à dimensão da comunidade científica. Em termos de comunidade científica, já temos uma massa crítica razoável. Quer dizer, temos condições humanas para fazer uma atividade que também ela é razoável, assim aceitamos depois aproveitar. Só que, de facto, as universidades têm tido um investimento grande nos últimos anos, estou a recuar 80, 90, e a sua produção tem sido continuamente crescente. Aqui assim tem todos os artigos, o total dos artigos científicos, relatórios, revisões, comunicações. Portanto, se quiserem medir em grandes números tudo aquilo que é produzido em termos de novo conhecimento nas universidades. Desde 81 até 2007, o crescimento é enorme. E acompanha todo o investimento e todo o crescimento da dimensão das universidades em Portugal. Aqui sim são várias áreas, mas as fronteiras entre as áreas não são muito grandes. O que interessa é que em quase todas as áreas há um aumento contínuo. Tem vindo a haver um aumento contínuo. E para a frente, logo se verá. Aqui têm os dados em termos de número de doutoramento. Os dados pelas universidades portuguesas. Aquilo que se vê é que a formação de recursos humanos acompanha de igual forma o investimento e de igual forma a produção científica. As universidades estão a fazer aquilo que devem, produzir novo conhecimento, formar novas pessoas. Estes são os doutoramentos em Portugal, estes são os doutoramentos de universidades portuguesas feitos no estrangeiro. Isto é, a pessoa vem defender a tese a Portugal, mas fez a tese no estrangeiro. Como veem, é relativamente residual em relação a toda a massa que é formada em Portugal. Ter que ir para o estrangeiro, fechamos já de novo. Não é uma inevitabilidade, não há muito. A maior parte das pessoas já faz o doutoramento em Portugal e pode ser, se quiser, mas não tem que fazer. Enfim, portanto, as universidades vão fazendo o deve, onde é que, de facto, a porta gosta de dar, assim dizer. Se compararmos, se virmos aqui assim os dados de patentes submetidas à Agência Europeia de Patentes, por 1 milhão de habitantes, temos aqui a Suíça, que tem uma indústria química e uma indústria alimentar fortíssima, a Nestlé, por exemplo, Suíça. Temos aqui assim a Alemanha, para que a Alemanha tem grande parte da tradição da química orgânica na Europa e tem a indústria química mais forte da Europa. Depois acompanha a outra. Tem a Finlândia, por alguma coisa a Nokia nasce na Finlândia e não nasce em Portugal, por exemplo. É a Suécia, tentamos encontrar aqui Portugal, temos aqui as médias europeias, encontrar Portugal, temos a Hungria, temos a Checoslováquia. Portugal não existe. Não existe, depois vemos aqui nas letrinhas pequeninas que contam menos 10 patentes por 1 milhão de habitantes. Quer dizer que aqui sim identificamos um ponto fraco. É que nós, de facto, não temos tradição absolutamente de transformar o produto científico em uma componente económica qualquer. Então, aquela ligação entre as universidades e as indústrias praticamente não existe. Estamos a tentar perceber como é que aquilo se faz. Aliás, também existem tão poucas empresas de biotecnologia em Portugal que existem poucos interlocutores para fazer essa transformação do conhecimento num produto económico. Existe agora uma grande vaga de tentativa de formação de alunos em empreendedorismo, estimular os alunos a serem eles a criar as suas próprias empresas. É uma coisa que demora muito tempo. Houve alguma tradição de tentar trazer empresas estrangeiras para Portugal no âmbito da biotecnologia. Neste momento, infelizmente, o nome de Portugal beta. E não há muitas pessoas a terem investido neste setor da biotecnologia em Portugal e não têm havido verdadeiras políticas de transferência de tecnologia. De qualquer maneira, é uma nota de algum otimismo, porque a tendência, pelo menos até aqui, era positiva, agora os efeitos da crise não sabemos ainda bem quais vão ser. Nós em ciência sofremos os efeitos das flutuações económicas com uma diferença de 3, 4 anos, é um
projeto científico demora mais 3, 4 anos, o doutoramento a fazer demora 4 anos, 4, 5 anos. Portanto, há uma diferença ali assim de fase da volta dos 3, 4 anos. Nós vamos saber quais são os efeitos da atual crise e do atual desinvestimento daqui a 3, 4 anos. E é que vamos ver os números, vamos ver se aquelas curvas todas vão começar a descer. Agora, também uma nota positiva. Aqui assim tem um número de doutorados a trabalhar na indústria em Portugal, até 2000, menos os números. Então se consegue ir, mas relativamente crescentes, não são números impressionantes, mas enfim, consigamos ver aqui a tendência, alguma tendência pelo menos. Bom, em Portugal, o que é que nos falta então para conseguir enganar fazer enganar a ciência com a economia, a ciência com a indústria? Não é que nos faltem organismos para regular a ciência e todos os aspectos vizinhos à ciência. Aqui assim foi tirado de um relatório europeu, foram identificados todos os organismos. Temos a FCT, que financia a ciência e a tecnologia, temos o ICEP, temos o IAPMEI, temos o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é responsável pelas patentes e pelo registro de patentes. Também temos a Agência de Inovação, que seria responsável pelos projetos mais embrionários de biotecnologia. Portanto, não nos faltam instituições, não nos faltam, de alguma maneira, organismos que sejam supostos a olhar e a regular todo este setor. Aquilo que nos falta, mais uma vez, não querendo fazer conversa de café e dar apenas opiniões pessoais, temos aqui assim Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report, portanto, um relatório que é feito periodicamente pela Comissão Europeia sobre políticas de ciência, tecnologia e inovação. E se formos buscar o quadro de Portugal, nós vemos aqui assim, em carne viva, aqueles que são os nossos pecados neste domingo, não é? Para além daquilo que seja a nossa opinião pessoal sobre isso. Estes são vários parâmetros de avaliação da política de ciência e tecnologia e transferência de conhecimento para as indústrias. E numa escala de 1 a 5, nós temos positivo num dos parâmetros, temos 3 num dos parâmetros, que é a transparência e publicação dos resultados de avaliações de projetos de ciência. Somos relativamente transparentes quando se avaliam projetos e quando se dão financiamentos. Somos relativamente transparentes a avaliar, a comunicar aos investigadores as avaliações. O resto, tudo o que tem a ver, enfim, não vou agora olhar aqui assim em detalhe, assim, todas estas entradas desta tabela, mas estas entradas têm a ver com a incorporação de experiência anterior na condução das políticas atuais. Isto é, quer as políticas para inovação, quer as políticas de ligação entre a ciência e a indústria, e de que forma é que nós vamos aprender e vamos modelando as políticas. Levamos 2 em tudo, e levamos o impacto da inovação, do desenvolvimento e a regulamentação de outras políticas em outros campos. Isto é, resumindo e concluindo, nós não temos uma monitorização constante que nos leva a aprender com os erros e aperfeiçoando as várias políticas. Vamos mudando política em política, porque vai aparecendo, ou o novo secretário de Estado, ou o novo ministro, por alguma razão, mas de facto não incorporamos, é irónico, mas quer dizer, não incorporamos uma visão científica sobre a política de ciência. Isto é, não decidimos em política de ciência da maneira ciência. Bom, isto é, devemos aprender com os factos, devemos aprender com os resultados, com as políticas para regular assim. E isso não fazemos. Bom, e temos isso estudado no regulamento. Bom, tudo isto para dizer que a ciência é mais para a atividade profissional, uma forma de avaliar e decidir, é o que nós pouco fazemos. A ciência, enfim, decide baseada em factos, na liberdade de pensamento, do intelecto, na tolerância a todas as alternativas, e deve ser parte integrante da vivência social e da economia produtiva em prol das necessidades humanas. Isto é, a forma de exercer ciência, na realidade, deveria ser mais incorporada na vivência social,
uma vez que corresponde com o respeito pelas ideias, uma supremacia das ideias, uma tolerância sobre todas as hipóteses e uma decisão sobre assenta em factos, não em resultados. Isto é benéfico integrar esta maneira de sentir, de viver dentro do cotidiano social, em vez de enclausurar a ciência. A profissão é uma atividade um bocado estranha, para pessoas um bocado estranhas, e enclausurá-la alguns nas universidades. Não é por acaso que tendencialmente as noções mais democráticas têm a ciência mais forte e vice-versa. Mais forte sempre favorecer as sociedades mais democráticas. O mapa da ciência é quase sobreponível ao mapa das democracias. Esta era a primeira parte, e para terminar esta primeira parte, quer dizer que Portugal não foi sempre avesso à ciência. E isso não foi avesso à ciência precisamente na altura em que mais domínio teve e mais se destacou em termos mundiais. Esta é uma citação de Eduardo Bueno, um brasileiro que foi das descobertas portuguesas, é bom ter uma olhada dos outros, e ficamos sempre um pouco a nossa história, mas falava ele da época dos descobrimentos e diz que nos estaleiros de Lagos e de Lisboa floresceu uma das primeiras indústrias com tecnologia de ponta europeia. Foi exatamente isto que nós fizemos. Nós tínhamos a melhor tecnologia, a melhor tecnologia. Tínhamos a melhor tecnologia. Porquê tínhamos a melhor tecnologia? Porque, no mundo profissional, também, na altura de carpinteiros e calçados, trabalhando afanosamente e produzindo navios cada vez melhor, ia revolucionar a economia. Isso não fui eu. Quem é que trabalhava cá? A comunidade de Henrique, a Traída Passares, ou faziam parte do Aspró, para uns adultos, o matemático José Vizinho. Foi esta gente de geógrafos não é uma realidade, enfim, passamos de uma fase, já teremos outras fases em que, de facto, olhamos mais à ciência e retiramos daí o benefício. Bom, a vivência. Isto é uma visão macroscópica sobre o mundo da ciência, passando exatamente sobre aquilo que é o cotidiano da ciência, portanto, assim, uma grande escala, uma escala mais pequena, e como é que nós abordamos as questões da ciência. Tem aqui assim uma representação do HIV, começa o HIV, começa o vírus da dengue. O que nós passámos do HIV, nós estamos a falar agora do nosso grupo de investigação, portanto, o HIV, o vírus da dengue. O vírus da dengue corresponde a uma necessidade, um conhecimento sobre o vírus da dengue corresponde a uma necessidade social grande, cada vez está em expansão, se torna cada vez maior. E porque, com a nossa experiência de trabalho em HIV, nós pensamos poder fazer analogias com o vírus da dengue e retirar daí algum proveito. É claro que não se confunda a doença causada pelo HIV com a doença causada pelo vírus da dengue. Em termos de doenças são muito diferentes, mas em termos de estrutura do vírus, não são. Dois vírus são parecidos, só que como atacam células diferentes, vão manifestar-se em doenças muito diferentes. Mas a estrutura do vírus é parecida. E se nós queremos aplicar os vírus, precisamos da estrutura microscópica deles, a estrutura bioquímica deles. Não é do efeito que eles fazem, mas é olhar para eles, para onde eles andam, e atacá-los sobre algum ponto de facto. Mas é pelos vírus, pela estrutura dos vírus, não é pela doença que eles causam. Do ponto de vista científico, faz toda a diferença também não nos dispersarmos sobre os efeitos e olhar para a causa. Isto é aquilo, é a melhor representação que se consegue do vírus da SIDA, reunindo toda a informação sobre a estrutura do vírus da SIDA. As proteínas à superfície fazem o reconhecimento das células que vão atacar, das células do sistema imunitário. Tem uma membrana, como se fosse uma membrana de uma célula, é mesmo como se fosse uma membrana de uma célula, porque ela é roubada à célula de onde sai o vírus. Tem proteínas lá dentro, tem um ácido nucleico, que é RNA, não é DNA. Mas é muito parecido. Esta é a estrutura do vírus, é só uma cápsula de lípidos com os genes do vírus lá dentro, com proteínas lá. É tão simples, que a maior parte das pessoas acredita que os vírus não são seres vivos, embora sejam um pouco
onde se põe a fronteira, também é um subjetivo. Há quem chame simplesmente máquinas moleculares. São moléculas que atuam concertadamente no sentido de reproduzirem o sistema. Mas os vírus não têm capacidade de produção própria, precisam de uma célula e, portanto, não são considerados vírus por causa disso. Um vírus sem uma célula não tem qualquer atividade possível. Precisa de uma célula. Um vírus também não é a primeira manifestação da vida, porque se um vírus não se consegue produzir sem uma célula, vai ser mais simples que a célula, é porque o aparecimento das células precedeu o aparecimento dos vírus. Os vírus, sendo mais simples, obrigatoriamente apareceram mais tarde. Porque só puderam começar a existir vírus quando já existiam células. Portanto, isto não é muito intuitivo à primeira vista, mas é algo absolutamente lógico. Aquilo que se crê, eventualmente, é que algumas células começaram a parasitar outras e regrediram tanto, regrediram ao ponto de se tornarem vírus ou estruturas virais, próximas de vírus. Outros vírus conhecidos, do ébola, que é um vírus mortal, tem uma geometria bastante diferente, bastante flexível, mas em termos microscópicos, com o bioquímico, é muito parecido com o anterior. Nós fixemos na geometria, fixemos na escala microscópica, é uma bicamada de lípidos à superfície, com proteínas que fazem o reconhecimento das células-alvo, e lá dentro estão outras proteínas e estão os genes do vírus. Depois a geometria é diferente, mas isso é um problema que à escala molecular não tem grande diferença. Quer o ébola, quer o HIV, quer o vírus da hepatite C, quer o da febre amarela, há uma classe deles que vivem segundo este princípio de ter uma membrana, ter umas proteínas, ligarem-se, e portanto, com um bioquímico, toda esta semelhança de composição abre uma oportunidade, porque tudo aquilo que se desenvolveu em termos de farmacologia na hepatite C, no HIV, são oportunidades que podem ser transpostas para vírus que são semelhantes. Este explorar de analogias é muito próprio da ciência. O vírus da dengue não se sabe dele o suficiente para fazer um modelo como os anteriores. Todo muito com as composições, tudo, infelizmente sabemos pouco do vírus de dengue. Aquilo que se sabe é indireto, sabe-se que dentro do interior do vírus entram os genes. Isto é uma reconstrução a partir de técnicas de dispersão, mas sabe-se que é esférico, sabe-se que tem dentro proteínas e seus ácidos nucleicos, sabe-se que tem uma camada à volta que esses são os lípidos, sabe-se que tem muitas proteínas à superfície. Isto é aquilo que se queria ser a superfície do vírus da dengue. Não se vêem os lípidos, está completamente coberto de proteínas. Estas proteínas são as que vão conseguir fazer a entrada do vírus nas células. Se olharem com alguma atenção, veem que a disposição das proteínas é regular. É completamente regular e está bem ordenada, obedece a uma ordem bem específica. Isso tem a ver com as alterações que estas proteínas vão fazer, conseguir que o vírus entre nas células. Enquanto que o HIV, por exemplo, há muitos anos foi estudado como é que o HIV se ligava às células, por onde é que ele andaria. O HIV liga-se à superfície da membrana das células, abre-se, se abre um canal, portanto isto fica unido por aqui, depois abriu-se um canal, fez a fusão das membranas, o interior, com os genes e as proteínas do HIV entram na célula. Aqui assim, isto é RNA, esta RNA tem que ser transformada em DNA. O DNA, os genes do vírus, são intercalados nos genes da célula, no linfócito, uma célula imune. Os genes do vírus ficam entre os genes da célula. A partir daqui, a célula vai funcionar normalmente. O problema de funcionar normalmente não é usar os seus genes, mas usar os genes que o vírus lá dentro. A partir daí, estes genes fazem proteínas do vírus, fazem réplicas dos genes do vírus. De alguma maneira, ninguém percebe exatamente como. Estas proteínas começam-se a agrupar na superfície da célula e ninguém percebe como.
ninguém percebe como é que ganham ordem, não é? Ninguém percebe como é que se dirigem para o mesmo sítio, como é que se começam a ligar umas às outras ordenadamente, mas fazem isso e começam a emergir daqui da membrana, começa a ser um novo vírus. E é assim que o vírus toma conta da célula e mete os seus genes no meio do gene. Isto demorou muito tempo a descobrir. Atenção, isto é muito importante porque cada um destes passos, sabendo, conhecendo cada um destes passos, eu sei que é esta proteína que se liga a outras proteínas em superfície. Se eu quiser impedir o HIV de atuar, posso ligar o anticorpo, por exemplo, aqui assim, é esta proteína, ou então posso impedir que o RNA se transforme em DNA, e aí já vou desenvolver outra molécula, ou posso impedir que o último medicamento desenvolvido contra HIV, o último tipo de medicamento desenvolvido contra HIV, foi contra a integrase, a enzima que faz esta integração aqui assim. E há novos fármacos que estão a ser explorados aqui assim, contra esta parte que é a montagem do vírus. Mas é preciso conhecer tudo isto para depois selecionar exatamente que eu quero um medicamento que iniba esta proteína, quero um medicamento que iniba esta, quero um medicamento que iniba aquela. Isto é preciso conhecer primeiro para depois usar uma estratégia qualquer de inibição. É preciso conhecer primeiro, não se começa a desenvolver nada no momento zero. Não é? O momento zero, e os momentos que se seguem, é tentar perceber o que acontece. Depois de tentar perceber o que acontece, é como é que se intervém sobre o que acontece. A maior parte é conhecimento puro, a segunda parte é de intervenção sobre. Provavelmente é uma investigação terminal, no meu. Primeiro é tentar perceber o esquema todo e depois é tentar perceber como é que se avançou aquilo. Agora, se eu tentar replicar o mesmo para o vírus da dengue, isto é, tentar perceber por onde anda o vírus da dengue quando atinge uma célula, aquilo que se sabe é que não entra logo à partida, ele é incorporado numa parte da membrana da célula que incorpora o vírus, tem nada de extraordinário, é muitas moléculas nos corpos que entram em células desta forma. Atenção que ele, enquanto estiver desta forma dentro da célula, tecnicamente não está em contacto com a célula, porque a célula, o vírus, puxou para dentro, mas o vírus está em contacto com o meio extracelular, não está em contacto com nada da célula. O que é certo. E agora não tem o vazio que há aqui neste esquema, todo o vazio aqui, de alguma maneira, o ácido nucleico, o RNA do vírus aparece cá dentro, de alguma maneira começa-se a formar o vírus cá dentro da célula e ele, em vez de se formar aqui assim à superfície, como faz o HIV, ele começa a ser exportado por uma via de exportação, que é o retículo endoplasmático e o Golgi, que sai por exocitose. Isto é, sabe-se que ele entra de uma determinada forma, sabe-se que ele sai de uma determinada forma, sabe-se onde ele começa a aparecer, a ser montado, e o resto é um vazio de ignorância completa. E não é por acaso, porque não há um único medicamento contra a dengue. Não há um único fármaco contra a dengue. E não há um único fármaco contra a dengue, não é porque os cientistas não se interessem, não gostassem que houvesse, não se dediquem, é porque há um vazio de conhecimento sobre a atuação do vírus da dengue. E enquanto não se souber o que é a atuação do vírus da dengue, não há a mínima possibilidade de desenvolver um fármaco. Porque um fármaco desenvolve-se com um ponto muito específico. Eu posso desenvolver um fármaco que é, por exemplo, inibir a RNA. E isso tenta-se. Esta aqui assim uma sequência complementar, que tenta formar aqui assim uma ligação a este RNA, formando assim um género, uma dupla hélice de determinado ponto, e iniba a leitura deste. Isso tem depois vários problemas, uma estratégia com limitações, mas neste campo de desconhecimento não há como desenvolver novos fármacos. E não se consegue desenvolver um novo fármaco assim só por sobrepeso. A primeira fase é sempre de estudo ao nível molecular do vírus. A dengue é um problema de dimensão que nós dificilmente concebemos. Há 500 milhões de casos por ano. Dengue estende-se a América do Sul, a África, a Ásia, para nós vamos falar pouco. É uma doença que mata todos os anos,
É uma doença que tem vindo a aumentar todos os anos, mas é uma doença, esta é outra mensagem, uma doença tipicamente pobre, pelo menos até há pouco tempo era, quando começou a chegar à Flórida, nos Estados Unidos, ou quando começou a chegar à Itália, a França, neste momento Portugal também, e agora, enfim, agora começam a aparecer mais estudos do dengue. Enquanto foi só a América do Sul, a África, a Ásia, nunca houve um grande interesse. Este é um lado negro também da ciência, enquanto, precisamente porque o conhecimento tem de ser transformado para a indústria tem que antever ali assim um retorno qualquer, em termos de investimento. Não investe se não for buscar dinheiro assim. Doenças que atacam países pobres não dão retorno. Há muita gente a necessitar, mas como não conseguem pagar, não interessa quantas pessoas vão necessitar, interessa quanto no final vai haver de retorno. Esta é uma face negra, uma das doenças que mais tem atraído recurso em termos de investigação básica, mas que não tem tido quase investimento nenhum em termos industriais, é a malária. Conhece-se imenso de malária, sabe-se imenso de malária, existem pouquíssimos medicamentos contra a malária face ao investimento que já foi feito em termos de ciência básica. E é porque a malária em grande parte é uma doença do terceiro mundo e, portanto, é muito pequeno. Temos aqui assim um mapa de dengue, um mapa de transmissão de dengue. Diz que esta zona aqui assim, América do Sul, África, Ásia. E se vemos aqui assim as linhas de expansão, atenção que as linhas assim, o sul da Europa, o sul dos Estados Unidos. Estas linhas são mais ou menos as linhas de temperatura mínima de 10 graus. Isto tem a ver com uma coisa simples, é que aquilo que limita a expansão do vírus, a expansão geográfica do vírus, não tem a ver com o vírus em si, tem a ver com o facto do vírus ser transmitido por um mosquito. E esta é a linha dos ecossistemas do mosquito. O mosquito não consegue sobreviver em invernos, quando as temperaturas são frias. Aquilo que nos tem protegido, basicamente, é o nosso inverno. É por isso que a Madeira está tão vulnerável, mas não. Com as alterações climáticas, é bem provável que a doença se estenda, como tem vindo a estender, e também no sul dos Estados Unidos. Para complicar as coisas, em termos de saúde pública, o vírus que melhor transmite, o mosquito que melhor transmite o vírus é este, é muito conhecido, deve ser assim listado nas patas. É um mosquito muito vulgar no Brasil, por exemplo. Mas há um outro mosquito que consegue transmitir o vírus. E este resiste melhor ao frio, e é este que tem feito estragos no sul de Itália. No sul de Itália também houve transmissões de dengue endógenas. É mesmo dentro do território italiano. E em França também. Então, houve alguns casos na Holanda, nos casos da Holanda foram pessoas que provavelmente já foram infectadas para a Holanda. E, portanto, este mosquito ameaça complicado várias coisas. O primeiro mosquito que está na Madeira é este, que foi importado a partir de plantas ornamentais do jardim que foram lá já há muito tempo se esperava que era só um dia que alguém levasse o vírus também. Não tem que ser alguém doente, tem que ser alguém que está portador do vírus e que mais dia em dia chegaria e espalharia a doença na Madeira. Este aqui assim é um mapa da distribuição, de alguns casos de distribuição do mosquito e de alguns casos de dengue sobre a Itália, em 97 e em 2017, portanto há uma progressão mínima sobre o sul da Europa. Como não há nenhum tipo de farmacologia contra o vírus, a única hipótese é ir atrás do mosquito. A única limitação que temos para a dengue, no momento atual, no estado atual, é ir atrás do mosquito. Em todo lado, na Argentina, no Brasil, se vêem capazes deste tipo, mais que mais. Em Portugal, de vez em quando, já surgiram notícias mais ou menos alarmantes, enfim, um maior impacto. Houve um determinado surfista que em 2010 veio a falecer de dengue, ele tinha estado em Portugal e chegou a ser noticiado que ele teria apanhado dengue em Portugal continental.
na altura, e hoje seria possível. Ele depois descobriu-se no Brasil, por exemplo, o problema é sobre isso, porque não quer que viajem, venha sempre cartazes deste tipo, não é em todo o lado, seja nos mercados, seja nos mercados de frutos, nos mercados de peixe, e assim vem este peixe aqui numa t-shirt, do alerta contra a dengue. Este mercado é o mercado de Santarém, não é o mercado do outro lado da rua, mas é o mercado de Santarém, o mercado de Santarém do Pará. Isto repete-se por todo lado, sobretudo alertas nos aeroportos, e quando eu digo em todo lado, desde o autocarro, enfim. Quem viajar no Brasil vê em todo lado cartazes de alerta de dengue. O nosso trabalho atual tem sido: acredita-se que o vírus da dengue ataca as células, porque estas proteínas da superfície, agora isto aqui está representado, é só um pouquíssimo parte destas proteínas, que elas se esticam, dirigem-se em relação à membrana da célula, acabam por penetrar a membrana da célula, puxam uma membrana sobre a outra, e quando a membrana da célula está sobre a membrana do vírus, simplesmente dá-se uma fusão, que abre um poro que permite a passagem do vírus para dentro da célula. Isto é, que estas proteínas de superfície fazem este trabalho. Isto pensa-se que existe por analogia com outros vírus e porque dizem os manuais que estas proteínas pertencem a uma classe, que é a classe 2 de fusão. Como entendem, nunca ninguém viu um vírus diretamente, é demasiado pequeno para isso. Mas em todos os manuais clássicos, não diga que o vírus da dengue, por causa da geometria das suas proteínas, é de fusão de classe 2 e, portanto, ocorre assim. Pronto. O nosso trabalho foi não olhar para as proteínas da superfície, foi olhar para uma proteína que existe dentro do vírus, um olhar de bioquímico, olhar para a estrutura desta proteína, tem uma parte muito carregada, com racimos positivos, e tem uma parte muito apolar do outro lado, e porque temos muita experiência a trabalhar em proteínas que estão envolvidas, damos a hipótese desta proteína conseguir fazer o transporte dos ácidos nucleicos do vírus para dentro das células. Isto é, o filme não seria exatamente este, a consequência de eventos não seria exatamente esta, porque a proteína que está, uma proteína que está dentro do vírus, consegue pelo menos ajudar neste processo. Isto era uma hipótese, em sentido no abstrato, parece plausível, mas é absolutamente anti-dogmática, anti-tudo o que se acredita que é uma fusão entre os vírus e a missão. De qualquer maneira, a nossa abordagem foi trabalhar com esta proteína inteira, trabalhar com segmentos desta proteína, com segmentos que nós acreditamos que são mais ativos na interação com as membranas das células, por isso detalhámos e analisámos cada um destes segmentos. Primeiro, acreditamos que no interior do vírus o gene, o ácido nucleico e estas proteínas existem como uma amálgama compacto e que não formam uma cápsula de como o HIV. Fizemos alguma modulação matemática, isto eu tento explicar a todos os alunos do secundário, dizendo que a matemática é muito importante para a ciência e ninguém percebe, ninguém dos alunos do secundário percebe, a matemática é uma coisa que não tem a ver com o mundo real, são desfigurações completas, mas aquilo que nós tentamos fazer é usar modelos matemáticos para tentar antecipar o que é que vai acontecer na interação entre moléculas. Depois, com esta antecipação, aquilo que fazemos é uma projeção de experiências. O grande problema da matemática atualmente é que não é compatível com o mundo audiovisual, não é compatível com o mundo audiovisual, não é fácil de explicar em imagem. Ao contrário da microscopia, por exemplo, fluorescência, aquilo que vem aqui é uma série de células que nós juntamos a proteína ou parte da proteína, juntamos um ácido nucleico, e foi só a célula, não há vírus, a célula,
proteína que nós suspeitamos que transporta o ácido nucleico e o ácido nucleico. Não há vimos aqui. E tentámos verificar se o ácido nucleico aparecia dentro das células ou não, só por ação daquela proteína ou de uma parte daquela proteína. Aqui vemos um núcleo marcado com uma molécula luminosa, para se ver no microscópio. Aqui é o péptido, ou a proteína, aquela que nós suspeitamos que é o agente que leva o ácido nucleico, leva os genes dos vírus para dentro da célula. Aqui tem o ácido nucleico, não é propriamente o gene completo, mas é uma parte dele, a membrana das células, e aqui é tudo junto. A ideia é tentar detectar isto dentro das células por ação do campo. Estas imagens não se veem bem, mas aqui algumas ampliadas, e aquilo que vem aqui assim, a vermelho são as membranas das células, aqui assim a dourado tem o núcleo, e a verde tem então o ácido nucleico. E aquilo que vem aqui, o ácido nucleico, no caso da ação desta parte da proteína, vai parar dentro do núcleo das células. Aquilo que vem aqui assim, claramente é que a proteína completa foi capaz de levar o ácido nucleico para dentro das células. Portanto, aquilo que nós mostramos é que basta aquela proteína que já está no vírus com o gene, já está agregado ao gene, basta essa para fazer o transporte para dentro da célula. Só um bocadinho de processo. Aqui demonstra-se o mesmo, que é aplicando outra técnica de citometria de fluxo, mas há claramente um grupo de células muito mais luminosas do que o grupo de células de controle. Aquilo que nós acreditamos, portanto, é que ao contrário daquilo que vem em todos os manuais e que se acredita ser o esquema geral da classe, o gene que está dentro do vírus de Dengue, agrupado nas proteínas, consegue ser feita a sua translocação direta de interação da proteína de um lado para o outro, através dos lípidos, destas gorduras aqui assim, e que não chega a ser necessário sequer a abertura aqui assim de um canal físico para onde passa o ácido nucleico. Isto porque basta esta proteína fazer o transporte do ácido nucleico. Enfim, nós fazemos isto de uma forma um pouco mais completa, porque há aqui assim um efeito da acidificação, há uma alteração do pH que favorece a fusão, enfim, há mais detalhes do que eles explicar, mas nem a ciência é isto. E aquilo que nós vamos tentando fazer é preencher o mapa do percurso do vírus dentro da célula. Portanto, é aqui assim, uma parte endossomal, o ácido nucleico praticamente até ao núcleo, seguramente até ao retículo endoplasmático, depois acaba por ser por exocelulose. Tem sido difícil publicar estes resultados, precisamente vão contra os dogmas dos manuais, está bem? E em ciência existe o sistema a ciência controla-se pelo sistema de revisão incapaz, que também em inglês normalmente é o peer review, que é publicar uma nova descoberta numa determinada revista. A revista dela para avaliadores, que são outros investigadores, são pares, uma avaliação de pares. Eles fazem os seus processos e o editor vão publicar ou não publicar. Isto é muito bom porque regula o sistema e impede as revistas de publicar qualquer loucura que passe no interesse de qualquer um. É um sistema extremamente conservador, extremamente defensivo, porque é pouco aceita a inovação. Uma ideia radical que vai contra uma ideia muito estabelecida normalmente leva algum tempo a ser aceita. Estamos nesta fase agora, que é tentar publicar, chegar ali naquele lado e temos aqui assim uma conta de fazer publicações nossos pares, muito céticos em relação ao que se passa a vai contra tudo aquilo que se acredita. Isto aqui a comunidade científica é uma comunidade que se desenha a si própria, evoluindo num esquema relativamente fechado. É bom para a conservação, não é por acaso das universidades há 800 anos, deve ser que nós, os militares e o colega, devem ser as instituições mais duradouras e que se prolongam mais, e isso tem a ver com o facto de se montarem em si próprias. Só para terminar, uma mensagem que acho que é
ciência também, às vezes, aquilo que parece lógico e dedutível no raciocínio científico, às vezes leva a resultados errados. Não é? Pode parecer tudo muito lógico a partir dos factos e a partir dos resultados, como esta experiência, mas às vezes são problemas de concepção da experiência que não são evidentes. A ciência também se engana e também leva a resultados errados, a coçar, às vezes, enfim, toda a gente tentar basear-se em factos. E para terminarmos, a mensagem é que a ciência é, de facto, uma atividade que vai muito além daquilo que se passa dentro dos laboratórios. Aquilo que se passa dentro dos laboratórios é fascinante, mas tem os seus quês, tem as suas limitações. Às 20 horas chave cientificamente, não passar